Boas notícias. O STF vai pautar a suspeição do Sérgio Moro, ou seja, esse é aquele julgamento que vai fazer com que o Lula se torne livre finalmente. A gente fala, Lula livre, o Lula está solto, ele não está livre. Por que não está livre? Ele não está livre porque ainda ele tem essas duas condenações sem provas feitas, uma pelo juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que é ministro do Bolsonaro, que é ministro, virou advogado de porta de cadeia, está sempre defendendo o Bolsonaro e os filhos, e a outra pela juíza do copia e cola, aquela mesma juíza que admitiu que copiou e colou. O Lula, enquanto ele tiver essas duas condenações, ele não é um homem livre, ele é um homem solto. Então o STF, o Gilmar Mendes, falou que vai pautar finalmente a suspeição do Sérgio Moro, que é o julgamento que tornará o Lula um homem livre. Vamos falar disso, mas antes, se você é Lula livre, você quer ver o Lula livre, não apenas solto, mas livre, se inscreve no canal, curte o vídeo. Eu acho que não teve nenhum canal no YouTube que defendeu tanto o Lula livre, que bateu tanto em Sérgio Moro e nessa corja da Lava Jato, quanto aqui. Talvez tenha um ou outro, mas aqui todos os dias a gente defendeu o Lula livre, a gente faz oposição ao bolsonarismo. Então vem com a gente, curte o vídeo e se inscreve no canal para que essa onda Lula livre seja levada para mais pessoas. O bolsonarismo, eles atacam com a mentira e a gente contra-ataca com a verdade para quebrar as mentiras dele. Então vem com a gente, é um segundo, é de graça se inscrever. Agora, vamos falar sobre isso. O Gilmar Mendes, ele voltou a aparecer um pouco mais na mídia, dar mais entrevistas. O Gilmar Mendes, ele teve uma reunião com o Bolsonaro, que foi a reunião em que dizem que o Bolsonaro chorou nessa reunião, que foi a reunião em que o Bolsonaro foi avisado que nada do que ele fizer daqui em diante será aturado pelo STF. O STF vai anular toda e qualquer decisão do Bolsonaro que não seja baseada em ciência e que não seja nas normas da OMS. E depois o Gilmar Mendes, ele no Twitter, foi nas redes sociais, também no Facebook dele, ele foi cobrar o Bolsonaro a pagar esses R$600. Então o Gilmar Mendes começou a aparecer mais. E, entre isso, ele falou sobre a suspeição do Sérgio Moro. Para quem não lembra, vamos falar sobre isso. O Lula, em novembro de 2018, olha o tempo, são 6 meses, 1 ano e 6 meses, desculpa, 1 ano e 6 meses atrás, os advogados do Lula entraram no STF com um pedido de suspeição do Sérgio Moro. Naquela época não tinha vaza-jato, mas para qualquer pessoa que acompanha a política e que tem 2 parafusos, tem uns youtubers aí que achavam que era teoria da conspiração, isso, mas qualquer pessoa com 2 parafusos na cabeça, 2 no mínimo, sabia que o Sérgio Moro perseguiu o Lula. Foram vários atos de perseguição, não precisava da vaza-jato para provar essa perseguição, precisava apenas analisar o que aconteceu e ter 2 miolos na cabeça. Pois bem, os advogados do Lula entraram com esse pedido, o ministro Fachin, o Fachin é nosso, lembram disso? O Deltan Dallagnol falou, o Fachin é nosso, e a Carmen Lúcia, aquela que foi chamada de frouxa pelos procuradores da Lava Jato, votaram contra a suspeição do Sérgio Moro. Aí ficaram faltando os votos de Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso de Mello. O voto do Lewandowski, ele já adiantou o voto, é um voto para a liberdade do Lula, para que o Sérgio Moro seja considerado suspeito. Ou seja, esse juiz não tem condições de julgar o Lula porque eles são inimigos públicos. O Sérgio Moro, o correto que ele deveria fazer quando ele pegou um processo do Lula era falar, eu não posso julgar esse senhor porque eu odeio ele, eu sou suspeito para julgá-lo. Manda para um juiz que seja isento, eu não vou ser isento. É isso que o Sérgio Moro deveria ter feito, não fez. O Gilmar Mendes sabia que ia acabar perdendo, porque em novembro de 2018 não havia nenhum clima político para se anular essa suspeição do Sérgio Moro, essas condenações do Lula, porque o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, o antipetismo estava nas alturas, o país estava esperando para ver como seria o governo Bolsonaro, a direita inteira, e aí inclui Rede Globo, Jovem Pan, Estadão, Folha, todos esses que agora estão contra o Bolsonaro, foram eles quem colocaram o Bolsonaro lá, foram eles quem plantaram a sementinha do fascismo, fizeram crescer, regaram muito para crescer e depois ajudaram o Bolsonaro lá, fazendo vista grossa a todas as fake news dele. Pois bem, eles estavam esperando um governo bom, esperavam que o Bolsonaro fosse ser um Alckmin, um Fernando Henrique Cardoso, que ele fosse ser moderado e governando para a direita. Não aconteceu isso, então não havia clima para isso. O Gilmar Mendes foi inteligente e ele, em vez dele votar, ele pediu vistas. Pedir vistas no STF ou em qualquer processo é quando um dos juízes, ou no caso do ministro do STF, ele fala, eu não tenho condições de julgar isso agora,
eu prefiro ter mais tempo para analisar esse caso. Ele pediu vistas. E aí veio a Vaza Jato em 9 de junho de 2019. Ou seja, faz já 8, 9 meses, chegou a Vaza Jato e provou tudo aquilo que todo mundo que tem 2 miolos já sabia. O Sérgio Moro realmente perseguiu o Lula e provou até coisas que eram inimagináveis. Os crimes que ele, Deltan Dallagnol e os procuradores cometeram para perseguir o Lula e provou também o desespero deles quando eles não achavam provas contra o Lula, quando eles começaram a fazer uma devassa na vida da Dona Marisa, até os seguranças do Lula eles cometeram crimes para fazer uma devassa na vida deles e não achavam nada contra o Lula. Vaza Jato provou tudo isso, aí o Gilmar Mendes desarquivou esse processo, falou, agora podemos votar. Só que ele nunca coloca na pauta. Faltam 3 ministros para votar. O Gilmar Mendes já mais ou menos adiantou o voto dele, todo mundo já sabe, que é o voto para o Sérgio Moro ser suspeito, para anular as condenações do Lula. O Lewandowski, todo mundo sabe que ele também vai votar para isso, faltava o voto do Celso de Mello. Só que o Celso de Mello já deu vários sinais de que ele vai votar pela suspeição do Sérgio Moro, ou seja, pela anulação desses processos. Só que começou aquele vai, não vai, vai, não vai. Era para ser em agosto, não foi. Era para ser em setembro, não foi. Outubro, novembro, aí o Gilmar Mendes falou de dezembro não passa. Não foi. E aí o que aconteceu? Falaram, não, depois do recesso do STF. Aí os dondocos ficaram 2 meses em recesso, voltaram. Aí começou toda essa crise na saúde e quando eles votaram, o Celso de Mello ele fez uma cirurgia e ele estava com problemas de saúde. A recuperação dele demorou muito mais do que esperado. E o Celso de Mello não votava. E teria uma discussão, porque haveria um empate, 2-2. Gilmar Mendes e Lewandowski de um lado, Carmen Lúcia e Raul, o faquinha nosso, do outro lado. E aí o que aconteceria? 2-2, seria um empate e teria de haver uma discussão. O empate favorece o réu ou favorece a outra parte? O empate favorece o Lula ou não? Teria essa discussão. Então o Gilmar Mendes falou, eu vou esperar o Celso de Mello, porque aí seremos 5, com 5 não tem como haver empate. Só que o Celso de Mello não voltava. Quando ele finalmente ia voltar, o STF parou de se reunir pessoalmente, porque agora estamos numa situação caótica na saúde e as pessoas não podem mais se reunir. Então o que acontece? O Gilmar Mendes falou, assim que voltarem as reuniões em pessoa do STF, eu vou colocar, a primeira coisa que estará na pauta é a suspeição do Sérgio Moro. E na mesma entrevista que ele falou isso, no mesmo dia que ele falou isso, perguntaram o que ele acha do trabalho do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. E o Gilmar Mendes falou, o Ministério da Justiça está na 3ª divisão. Ele quis dizer, há ministérios que fazem um bom trabalho, há os que fazem um trabalho mais ou menos, e há os ruins, aqueles bem ruins. 3ª divisão é o Sérgio Moro. Trabalho péssimo. O Gilmar Mendes mostrou já várias vezes, ele odeia o Sérgio Moro, ele odeia os procuradores da Lava Jato, ele odeia todos esses lavajatistas, até porque eles perseguem ao Gilmar Mendes e também ao Dias Toffoli, mas o Dias Toffoli ele é mais moderado, ele é mais, vou usar uma outra palavra, covarde. O Gilmar Mendes não é. Nunca foi. Gilmar Mendes é o tipo de pessoa que prefere puxar a responsabilidade para si e tomar a decisão que não tá nem aí se vai ser xingado, se vai ser achincalhado, se vão soltar fake news contra ele, se vão fazer bonecão com a cara dele e jogar pedra, porque os bolsonaristas fizeram isso, os lavajatistas fizeram protesto contra ele, o Toffoli fazendo isso. E o Gilmar Mendes não tá nem aí para nada disso. E aí ele continua criticando o Moro, continua criticando o Dallagnol em várias oportunidades no plenário do STF. Ele chamou o Deltan Dallagnol, que é o procurador que fez o PowerPoint contra o Lula, o principal alvo da Vaza Jato é o Dallagnol. Ele chamou o Dallagnol de bandido, de ladrão de dinheiro público com todas as palavras. Ele falou bandido em plenário do STF, porque o Deltan Dallagnol queria roubar, e aí sim, é roubar mesmo, pegar assim, na mão grande, 2 bilhões e 500 milhões da Petrobras e fazer um fundo da Lava Jato que seria administrado pelos procuradores da Lava Jato. Então aqueles bandidinhos, eles ficariam administrando 2 bilhões e meio de reais para fazer como eles quiserem. Os mesmos bandidinhos que a Vaza Jato mostrou que eles criavam empresa em nome da mulher, usavam a mulher de laranja criando empresa de palestra, porque o procurador não pode criar, mas eles usavam a mulher de laranja para receber dinheiro, que receberam 1 milhão, em uma oportunidade o Dallagnol recebeu 1 milhão de doação de uma empresária para o grupo dele lá, um grupo político que ele organiza, e aí quando essa empresária foi delatada na Lava Jato, ele fingiu que não viu,
denunciou todo mundo, mas a empresária que doou 1 milhão para ele, não, aí ele não doou. Então, esse tipo de bandidinho, tem também o Januário Paludo, que recebia a propina do Dário Messer, que é o doleiro dos doleiros, para não incomodá-lo, para não denunciá-lo, para não investigá-lo. Quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal que diz isso, não sou eu, Thiago, não, viu? Então, se o Januário Paludo vê isso, vai lá brigar com a Polícia Federal, vai lá brigar com o Dário Messer. Quem falou que pagava a propina não fui eu, foi o Dário Messer, que falou no WhatsApp dele para a namorada dele, que pagava a propina ao Januário Paludo. Só estou repetindo. Então, esse tipo de gente, de gentalha, é que iria administrar 2,5 bilhões. O Gilmar Mendes ficou bravo e tudo mais. E o que acontece? Há no STF uma maioria muito grande, não é apenas maioria, uma maioria muito grande, é 8-3, que estão contra a Lava Jato, e que qualquer processo da Lava Jato eles vão votar contra Sérgio Moro, contra Deltan Dallagnol, contra esses procuradores. Então, agora é questão de tempo. O importante, se quer ajudar o Lula a ficar livre, fique em casa. Porque quanto antes esse caos na saúde passar, antes o STF vai poder voltar a se reunir e antes o Gilmar Mendes vai finalmente pautar. E para mim, Thiago, é uma vergonha muito, muito grande que o STF demore 1 ano e meio para julgar esse processo. E 8, 9 meses, não mais até, 8, 9 meses estamos em abril, eu nem lembrava que a gente está em abril. Então é mais do que isso, 10 meses o STF demora para julgar a suspeição do Sérgio Moro desde que veio a Vaza Jato. É uma vergonha. Deveria ter sido julgada já em junho ou em julho. Esses processos deveriam ter sido extintos. Mas tem uma coisa boa. Tem uma coisa muito boa. Por conta disso, desses processos serem anulados agora, tão tarde, uma coisa tão tardia, o Lula já está solto desde o ano passado. Então, ok. Por conta desses processos, quando você acha que o STF vai voltar? O STF vai voltar provavelmente em junho, julho, talvez agosto. Se isso acontecer em junho, julho, agosto, os juízes da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, mesmo que eles acelerem tudo, eles não conseguem condenar o Lula em 2 instâncias antes de 2022. E o Lula vai poder ser candidato à presidência, porque o Lula será ficha limpa. Não vai ter nada contra o Lula. Os processos contra o Lula terão de voltar do comecinho. E aí, com um juiz diferente. Então, mesmo que eles tentem perseguir o Lula para condená-lo, para que ele não participe da eleição, não vai rolar. Não vai rolar porque mesmo o Sérgio Moro tentando adiantar tudo, mesmo o Sérgio Moro falando pro Deltan Dallagnol, olha, oferece a denúncia, esquece as provas, eu garanto, e tudo mais, ele demorou mais do que esse tempo, mais que 1 ano e meio, entre iniciar as investigações, apresentar a denúncia e o Lula ser condenado em 2ª instância. E agora não há mais aquele clima para o TRF4, para os 3 patetas, os 3 pau-mandados de Sérgio Moro, para que eles condenem o Lula e passem o processo do Lula na frente de outros 400. Isso não tem mais clima para isso. Tá todo mundo olhando. Eles já são suspeitíssimos, então não vai dar. O Lula provavelmente vai ser ficha limpa e poderá ser candidato à presidência. Eu não sei se o Lula quer. Eu realmente não sei. Mas é uma perda muito grande para o bolsonarismo ter o Lula como candidato à presidência. Porque o Lula ele é imune a fake news. Pelo menos a quase todas as fake news. O Lula ganha do Bolsonaro com ou sem fake news, com ou sem 15, 20 mil grupos de WhatsApp dos bolsonaristas. Com tudo isso do Bolsonaro, o Lula ganha do Bolsonaro. O terror de Bolsonaro se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. E se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Você já assistiu 13 minutos e 40 segundos. Se inscreve no canal aí 1 segundo e vamos aqui fazer oposição ao bolsonarismo. Vamos lá. Falou.